Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM. No programa de hoje eu trouxe um assunto para conversar com vocês. Qual o tema que eu quero desenvolver? Passado e futuro em nós. Bom, gente, como bem sabemos, nós como seres humanos, tanto no sentido individual como também coletivo, nós possuímos uma ansiedade natural de querer saber e predizer o futuro e compreender o passado. Quanto que não se fala quando você pega numa conversa, assim, entre as pessoas que gostam, de repente, de esoterismo, vamos colocar esse termo só para uma fácil compreensão, começa-se o assunto, essa pessoa é karma, essa pessoa é isso e aquilo, puxa, eu fiz uma regressão que eu descobri que na minha vida passada eu era isso, eu era aquilo, então é um assunto que fascina muito as pessoas, tentar compreender a realidade do passado. Mas também nós temos as pessoas que querem saber do futuro. O que vai acontecer? Nossa, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo, aí vão atrás de evidências, vão atrás de oráculos, tudo para entender o que vai acontecer. Na minha visão, a gente esquece o principal. O que é o principal? De viver o presente. Que é o presente que determina de uma forma bem bacana as realidades do passado e do futuro. Porque é o momento agora presente que define se você aprendeu com as experiências do passado ou o que você está programando para ser o que nós chamamos de futuro. Apesar que essas três realidades, se nós pararmos para meditar e refletir mesmo de uma forma direta, são três ilusões. Ou três maias, que é uma forma de falar em relação a nomenclaturas do Oriente. Porque tente parar o tempo. Eu peço para você fazer isso agora. Tente parar o tempo. Não tem como parar o tempo. 1 segundo atrás já é passado. 5 segundos para frente já é o futuro. Então, na verdade, são três energias que se serpenteiam formando o que nós chamamos de evolução. É aí que está a chave. É isso que eu quero conversar com vocês. O que nós chamamos de evolução. E quando nós falamos da evolução, o tempo, na verdade, é uma abstração. Como eu disse, não é possível nós pararmos o tempo. O grande segredo é o momento presente que carrega as energias do passado e do futuro ininterruptamente com os nossos atos. Por isso que a realidade, ou o momento atual, ou o que nós estamos experienciando no exato momento que estamos trocando energia com o mundo ou de uma forma direta, é a representação do que nós chamamos de evolução. Então, quando nós ficamos muito apegados ao passado, ou muito ansiosos referentes ao futuro, nós estamos perdendo o real foco da evolução. Como eu sempre brinco com as pessoas, vocês observam que existem pessoas que ficam só conjugando o verbo no passado. Eu fui, eu era, eu tinha. É uma pessoa que está desfocada da evolução, porque ela está querendo viver uma realidade que já passou e ela esquece todo o potencial presente de criar novas realidades, novas conquistas, ou, novamente, é uma palavra que eu estou falando muito hoje no programa, o sentido real da evolução. Assim como tem pessoas também que conjugam o verbo sempre no futuro. Eu serei, eu terei, eu vou conseguir, sempre fica projetando a realidade para o futuro. São pessoas que perdem o verdadeiro sentido da realização, de resolver coisas do passado, ou verdadeiramente programar coisas para o futuro com o momento presente. Então isso é maravilhoso. Quando a gente começa a entender esse princípio básico, a gente começa a entender até várias culturas. Vamos pegar um exemplo. Se nós pegarmos a cultura grega, eles chamam Saturno de Cronos. Vou repetir isso. Eles chamam Saturno de Cronos. Daí que nós temos a palavra cronológico ou cronologia. Saturno é o grande deus, vamos colocar assim, que eles
praticamente devorava os seus filhos. Por causa, aí tem todo um mito, que eu não vou entrar aqui no sentido real, que falavam que um filho dele iria destroná-lo, que no futuro acabou sendo Zeus ou Júpiter, que hoje é o chefe dos deuses. Então vamos entender esse mito de Cronos, colocando ele na nossa realidade. Ninguém escapa da realidade do tempo. Ninguém. Mas quando uma pessoa começa a entender esse fator tempo da forma como eu estou colocando, a gente começa a ter, vamos dizer, um relaxamento em relação a todas as nossas ansiedades ou todas as nossas angústias do que nós passamos. Então, o ser humano, na verdade, ele é um ser que tem um poder causal que ele mesmo desconhece. Aí que nós podemos falar de uma forma mais rebuscada das próprias profecias. Se nós pegarmos os grandes profetas, pegamos Nostradamus, o próprio apóstolo João na ilha de Patmos, na Grécia, que recebeu o Apocalipse, aí ele colocou de uma forma simbólica tudo que ele estava vislumbrando que iria acontecer com a humanidade no futuro, que acabou se desenrolando as guerras mundiais, etc., para várias transformações do planeta, falando no sentido coletivo, não que eu sou a favor da Segunda Guerra, mas tudo tem um aspecto oculto que nós temos que aprender a meditar e refletir sobre. Então, todos esses grandes profetas que sempre anunciam realidades que podem ser boas, nós não temos só profecias pesadas, quando eles colocam, eles anunciam acontecimentos, sejam eles fluentes ou desafiadores, a humanidade, até o último momento de ocorrer a profecia, que este grande ser, seja ele qual for, vislumbrou e conectou em relação ao que nós chamamos de futuro, a humanidade pode alterar isso. Então, a humanidade, com esse poder causal, tanto no seu sentido individual, como também no seu sentido coletivo, pode alterar uma determinada energia com seus atos e suas realizações no presente. Aí que fica a grande chave. Pode alterar isso num último minuto. Então, a humanidade, se ela entra em sintonia com esse poder causal, esse poder de realização, ela começa a entender que todas as diretrizes da evolução estão nas nossas mãos. Se nós compreendermos isso e a gente começasse a vibrar energias construtivas para um mundo melhor no momento agora, em vez de ficar enraigados em realidades do passado ou do futuro, que vai ser ou que foi, a gente transformaria o mundo agora. E aí nós poderíamos ter um rompante do que nós chamamos de felicidade, alegria, o prazer de viver e experienciar aqui na Terra. Mas nós, infelizmente, nós perdemos isso. A gente fica correndo atrás de pessoas que podem falar o que vai acontecer. Ah, eu vou casar. Ah, eu vou ter filho. Ah, eu vou ter isso. Ah, eu vou ter aquilo. Poxa, forme esta vibração primeiro dentro de ti no momento presente, que na hora certa, por merecimento da sua força e da sua perseverança, o que você chama de futuro que possivelmente virá para você, você cria ele agora. Isso que nós precisamos entender. O ser humano, ele tem uma força psíquica e uma força causal que, quando ele começa a alimentar essas energias no seu sentido vibracional, ele cria uma frequência de criação com as forças universais, que no momento certo, inevitavelmente, o que ele está cultuando irá vir para ele. Por isso que hoje nós nos queixamos tanto das atrocidades que acontecem no planeta. Por quê? Porque a própria humanidade alimenta esse tipo de energia. Então a gente sempre culpa as realidades do que nós temos com efeito, esquecendo que nós somos seres causais. Então nós precisamos entender que, se nós quisermos, nós alteramos essas energias do planeta agora, no momento presente. As pessoas que estão mais conectadas ao passado, vamos supor, passou uma experiência difícil, aí fica com isso mal resolvido, criando angústias, criando melancolias, são pessoas que precisam chegar e falar assim: olha, quer saber? A partir de agora, eu defino, eu decido, olha como eu coloquei, agora eu defino e eu decido, coloquei no presente, que as coisas serão diferentes. Automaticamente ela
ela manda uma frequência para o universo que ela começa devagarzinho a desmanchar essa energia mal resolvida e transformar ela em consciência. O passado serve, através das experiências, para nos oferecer a conexão com o que nós chamamos de consciência. Eu passei a experiência, seja fluente ou desafiadora, e agora eu assimilei. E com a assimilação das experiências adquiridas pelo que nós chamamos de passado, nós programamos o futuro, o que será e o que virá para nós. Então, com isso, o que você tem? Você tem um poder causal que você pode alterar o que você quiser no momento que você quiser. Eu não estou colocando em detrimento aqui essas próprias mancias que as pessoas fazem em relação a tarô, em relação à astrologia. Essas pessoas podem conectar o que esta pessoa está causando naquele momento presente e inevitavelmente virá para ela? Claro que pode. Mas se a pessoa mudar ou alterar a sua vibração, toda esta mancia ou esta parte oracular que foi utilizada através dessas linhas de conhecimento, ela praticamente se dissipa, porque a pessoa mudou, a pessoa entendeu esse poder causal. Então nós não podemos e não devemos, é a minha forma de ver isso, sujeita a erros e enganos, nós não devemos potencializar algo que, de repente, como eu disse, um oráculo ou uma linha de conhecimento nos colocou. Nós não podemos alimentar. Elas servem para nos alertar do que está vindo como energia e nós podemos, através da nossa força, transmutar isso. Se você tem o bem em você, por mais que tenha cultuado o mal, você vai desmanchando a sua conexão com o mal. E da mesma forma também, se você tem o bem em você, uma energia boa, uma energia bacana, bem resolvida, e você começa a cultuar o mal, devagarzinho você coloca em detrimento a boa vibração, a boa frequência, e você começa a colocar dentro de ti o dínamo dessa energia desafiadora que vai crescer dentro de ti. No ocultismo, pegando as linhas de conhecimento no sentido real e verdadeiro, acompanhando a sabedoria das idades, nós chamamos isso de elementais autogerados. Elementais vem da palavra elemento. Elemento é consciência. Quando nós falamos do ar, é nossa mente. Quando nós falamos da água, nossas emoções e etc. A energia astral. Então, quando a gente começa a compreender que nós criamos ininterruptamente energias que vão começando a crescer em nós e nos acompanham, porque são criações nossas, nós começaremos a entender que nós temos o poder causal de conseguir o que nós quisermos, independente de como estiver as frequências ou as vibrações do mundo. Se existe já como uma energia projetada no planeta Terra, um exemplo, vou dar só um exemplo, riqueza. O que o ser humano coloca como riqueza material é uma coisa que existe, pessoas que têm um poder material muito grande, uma situação financeira muito resolvida. Então, o que resulta isso? Resulta que existe essa energia. Então, se existe, e você criar dentro de ti, com muita força e perseverança, esta frequência vibracional, ocasionando uma energia que vai fazer com que isto que existe comece a se aproximar de ti, automaticamente o que você terá? Você terá as portas se abrindo de uma determinada forma para que isso chegue a você. Aí você fala, pô, eu entendi. Aí eu começo a fazer essa frequência, essa vibração, mas só está vindo desafios. O que representa isso? Que a sua energia necessita desses aprimoramentos ou desses desafios para que o que você está programando chegue a você, que seria o futuro, vamos dizer assim. Isso é necessário com uma energia rigorosa para que esta energia chegue a você no momento certo. Daí que a gente começa a compreender que tudo tem dois lados, é a polaridade, o princípio da polaridade. Se existe o bem, existe o mal. Se existe a luz, existe a sombra. Então, quando nós aprendermos a fazer a energia no sentido da frequência correta do que a gente realmente anseia, aí sim a gente começa a fazer grandes transformações aqui no planeta. Então fica essa dica, parece uma coisa absolutamente normal e fácil, mas você deve ser muito perseverante em relação a isso. Você pode alterar qualquer situação ou qualquer desafio que você está vivendo, mas primeiro você tem que formar
a solução ou a energia no seu sentido real e verdadeiro daquilo que você está almejando, primeiro dentro de ti. Quanto isso não é falado no momento atual, frequências, o pessoal chama de física quântica e etc., onde você faz esse poder de transmutação dentro de ti mesmo. Gente, isso parece ser uma coisa extremamente simples, mas aonde a gente peca? Quando começam a chegar os desafios que representam os aprimoramentos para que chegue a nós aquilo que nós estamos programando, automaticamente o que nós temos? Nós temos os rigores que vêm como uma força para que esta energia de aperfeiçoamento, através de várias experiências, quebrem os obstáculos, tirem da nossa frente o que está impedindo que aquilo que eu estou programando, ansiando, chegue a nós. E com isso, muitas pessoas desistem, porque pensam que está fazendo errado. Então, a grande palavra, superação e perseverança. Vou repetir isso. Superação e perseverança. Com isso, você começa a entender toda esta energia no sentido de poder que reside dentro de nós. Então, com esta própria forma que eu coloquei para vocês, a gente começa a entender o que é presente, passado e futuro. Sintetizando, o passado representa assimilação e consciência. O futuro representa o que nós estamos fazendo no presente com as assimilações do passado para que isto chegue a nós. E nem sempre tudo são flores. Se você necessita de aperfeiçoamentos, mantendo a sua perseverança, virão os desafios para o que você está programando para um futuro, como uma energia causal, se manifeste como efeito. Isto é a grande lei, por isso que se fala na física, causa, lei e efeito. Mas nós temos uma coisa muito interessante que a gente pode meditar, né? Nós iniciamos terça-feira passada o Peregrino na Sociedade Brasileira de Obiose, no Departamento Lacerda Franco. O salão está cheio, está maravilhoso, muita gente querendo entender essas regras, essas leis universais. Aí estava ali eu, o Walter e o André, que vocês conhecem, os instrutores, junto com os colunas, o Cássio e o Nick. Nós estávamos ali na frente. Aí o Walter, quando ele foi conversar com o pessoal, ele falou assim: vou falar com vocês sobre a máquina do tempo. Será que nós temos uma máquina do tempo? Será que dá para a gente ir para o futuro? Será que dá para a gente retornar para o passado? Vamos conversar sobre isso, que é muito interessante. Tem um apoio vamos dizer assim, da nossa ciência atual, que isso não é possível. Por que que não é possível? Se nós tivéssemos uma máquina do tempo, nós teríamos seres, tanto do passado como do futuro, visitando a gente agora aqui no presente. Então, no seu sentido físico de consciência, físico ou material, isso não é possível. Então, a gente pode dizer, existe uma máquina do tempo? Sim e não. Não através disso que eu acabei de falar para vocês, senão nós teríamos fisicamente, olha como eu estou salientando essa palavra, nós teríamos fisicamente seres do passado e do futuro que se projetariam aqui. Mas, se nós pensarmos no sentido de consciência e de vibrações sutis, sim, nós temos seres do futuro e, por que não, também do passado, se for necessidade de um avanço para a evolução, isto se manifestar aqui. De quem que eu estou falando? Estou falando de Budas, estou falando de Cristos, estou falando de avataras, estou falando de seres especialíssimos que, quando eles se projetam aqui na humanidade, eles já trazem todo um projeto arquetipal a ser instaurado, que representa uma nova tônica evolucional. Então, eles são seres do futuro, sim, porque eles já trazem uma tônica que eles sabem que, se a humanidade aceitar aquelas palavras naquele momento presente que eles estão ali, essa humanidade que somos nós irá crescer muito e irá evoluir rapidamente. E de onde que eles trazem isso? Eles trazem esses ditames do, vamos chamar de Deus, que faz toda uma arquitetura e ele sabe praticamente na evolução que caminho que a humanidade tem que seguir. Isso é muito fácil de compreender. Aquele primeiro grãozinho de areia, como eu sempre digo nos programas, qual é a missão dele? Se tornar um Deus. Ele, de um grão de areia, ele evolui, passa para o vegetal como consciência e não no sentido físico. Depois ele se projeta no animal, no ser humano, e o ser humano, ele está criando o futuro que será o anjo semideus e o Deus. Isso está
tudo em nós agora. Por isso que todos esses grandes emissários, estou falando de avataras, budas, yoganãs, bodhisattvas, seres assim, que trazem todo esse potencial conectado com toda essa arquitetura de Deus no momento presente, quando eles se manifestam. Por isso que a gente fica naquele saudosismo, quando que vai ter o retorno do Cristo? Quando que vai ter isso e aquilo? Já está jogando a possibilidade para frente e esquece do momento atual presente. Nós sempre temos seres especiais que vêm nos auxiliar para compreender todas essas realidades. Mas agora vem uma coisa que é muito interessante a gente também salientar, o livre-arbítrio humano. Muitas pessoas falam, nós não temos livre-arbítrio. Se você pensar no sentido que o grão de areia terá que se tornar um Deus, nós não temos mesmo. Todos nós vamos ter que, no rigor ou no amor, é aí que o livre-arbítrio funciona. Nós vamos ter que nos tornar deuses em um futuro que representa bilhões de anos lá para frente, com sistemas evolucionais futuros. Mas, se nós vamos trilhar esse caminho evolucional, o nosso livre-arbítrio que vai decidir se será no amor, no rigor ou na dor. Então, aí que a gente começa a entender o livre-arbítrio da forma correta. Nós temos o livre-arbítrio de saber se vamos caminhar de uma forma fluente ou de uma forma desafiadora, mas nós não temos o livre-arbítrio em relação à evolução ou o caminho que todos nós vamos ter que seguir. Daí que você entende o ditado popular: Deus escreve certo por linhas tortas. Quem são as linhas tortas? As linhas tortas representam a humanidade que não entende a mensagem desses grandes seres que sempre vêm trazer para nós a tônica que deve ser instaurada, e com isso a gente fica se desviando do caminho, mas querendo ou não, a gente sempre é empurrado para frente. E isso, querido ouvinte, que eu peguei de uma forma um pouco mais sublime, vamos colocar esse termo, isso acontece nas pequenas experiências que você passa. Se a experiência chegou a você, é porque ela deve ser vivida, ela deve ser experienciada e, principalmente, ela deve ter a assimilação da consciência para que tudo flua. Quando nós compreendemos esse dínamo, aí essa realidade, como eu lancei como tema do programa passado, presente e futuro, são 3 ilusões que se formam como uma energia única e nós, seres humanos, vamos começar a compreender o nosso poder causal de poder transmutar tudo e qualquer coisa que nós estejamos vivendo. Você entrou em sintonia comigo e você falou assim: Pô, Newton Schultz, eu queria entender mais isso. Eu sempre indico a sociedade iniciática que eu pertenço. Eu nem vou divulgar mais o Departamento Lacerda Franco no momento, porque nós estamos com o salão cheio. Mas, se você quiser ter mais informações de como participar da iniciação, manda um e-mail para a minha equipe. Qual é o e-mail? equipe@newtonschutz.com.br. O Newton Schultz põe no Google ali, faz uma pesquisa, ele coloca o meu nome, você tem que colocar ele todo junto. Então, novamente, equipe@newtonschutz.com.br. Você informa somente a sua localidade e a minha equipe irá indicar para você o departamento mais próximo ou mesmo a modalidade online, que vai fazer com que à distância você tenha todo o apoio para entrar na iniciação verdadeira, para entender todo esse mecanismo, e com isso você começa a vibrar diferente e entender o poder causal que está dentro de ti. Finalizando, equipe@newtonschutz.com.br, informe só a sua localidade. Pedrão, obrigado por tudo. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração a sua sintonia, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.